Hoje é dia de a gente falar sobre o mais recente Nobel de Literatura, o László Krasznahorkai, que é o autor de Chatantango, ou Satantango, que a gente vai chamar aqui no canal de Tango. Esse livro é a grande obra-prima desse escritor e a gente vai tentar desvendar um pouquinho dos mistérios que estão por trás dessa obra. Eu sou o Jonathan, você está em mais um capítulo do Prosa do Mundo, então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de boa literatura. Chatantango é o livro mais famoso do Krasznahorkai, que a gente também às vezes pode chamar de Krasznahorkai aqui, né? A gente também pode fazer essa adaptação da pronúncia. E ele é o livro também que deu origem àquele filme do Béla Tarr de 7h30. Mas o que esse autor e esse livro têm de tão especial que merece o Nobel de Literatura? Num primeiro ponto, a gente precisa sempre pensar que o Nobel ele não é um prêmio unicamente pelos traços literários, ele vai sempre fazer um diálogo também com o momento atual do mundo e a gente precisa lembrar que a Hungria, que é o país de origem do Krasznahorkai, fez parte da União Soviética e também foi um país muito oprimido durante a Guerra Fria. Então, quando a Academia Sueca faz a escolha de um autor de um país, como é o caso da Hungria, ela está mandando dois recados. Um para a guerra da Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, e também sobre a situação ali na faixa de Gaza. É então uma escolha política também. Mas dentro do viés literário, a gente precisa lembrar que o Krasznahorkai é, como muito bem definiu o Paulo Schiller, que é o autor dessa obra, como um autor, uma espécie de Guimarães Rosa húngaro, só que, ao invés da seca, chove o tempo todo. A prosa do Krasznahorkai tem muito da influência de um grande autor que é importante para ele, que a gente está falando, claro, do Kafka. A aproximação entre o Chatantango e obras como, por exemplo, o Castelo, ou mesmo o Processo, esse ambiente opressor, esse ambiente cinza, esse ambiente em que o personagem está sempre confrontado pela realidade ou confrontado por uma outra realidade, é o grande cerne da obra do Krasznahorkai e é também o fio condutor do tango. Primeiro, porque a gente precisa pensar no enredo, ainda que esse livro não tenha um enredo naquele sentido clássico, como a gente pensa muitas vezes, né? Que é aquilo que a gente aprende na escola e também nas oficinas de criação literária. A obra do Krasznahorkai, ela vai passar justamente por essa quase que dissolução do enredo, numa estratégia bem pós-moderna de criação, e no tango, sobretudo, você tem ali um personagem que é o Jeremias, que chega num vilarejo que não tem nome, e aquele estrangeiro que num primeiro momento é visto como um pária, ele começa aos poucos a seduzir esses moradores com uma conduta um pouco, como a gente pode dizer assim, questionável, mas que vai ganhando uma espécie de respeito, um respeito que é ganhado a fórceps, vale a pena dizer, por meio dessa opressão, por meio de uma chantagem emocional, por meio de uma estratégia da aranha, como a gente pode dizer assim, pegando o gancho daquele filme do Visconti, inspirado no conto do Borges, né, o tema do traidor e do herói. Então, a partir do momento em que esse personagem, que primeiro é um estrangeiro, um estranho no ninho, ele começa a fazer essa grande dança macabra e enredando os moradores da região. Então, você tem o livro dividido em duas partes, enquanto uma parte, a primeira, ela é um movimento de ida da dança, a segunda parte é um movimento de retorno. Então, você tem essa cadência, que não é uma cadência simples. A prosa, a sintaxe do Krasznahorkai é muito complexa. Ele vai usar, por exemplo, os 12 capítulos do livro são um único parágrafo, não uma única frase. Ele tem um outro livro que tem ali 400 páginas, eu não vou me lembrar certinho qual é, mas que é uma única sentença o livro inteiro.
claro que pontuado e tudo mais, mas uma única sentença. No caso do tango, não é tão complexo assim, mas exige uma certa atenção do leitor. Sobretudo porque em alguns momentos você se perde um pouco do que está acontecendo realmente e você precisa voltar. Essa estratégia de confundir o leitor, de colocar o leitor também quase nesse não lugar, é muito para criar a mesma sensação que os personagens dessa aldeia têm frente ao personagem principal, ali o Eremias. E que me lembra muito um filme do Orson Welles, que é O Estrangeiro, que também é uma pessoa, no caso um nazista, que chega numa cidade interiorana dos Estados Unidos e aos poucos vai ganhando a confiança dos moradores e leva uma vida praticamente normal. O tango, ele vai colocar isso na 10ª potência e vai criar um ambiente, como a gente falou, extremamente opressor. Me lembra muito tanto a obra do Kafka em si, a obra um pouco do Bruno Schulz, também, né, nesse confinamento moral, esse confinamento geográfico, também o confinamento emocional, sobretudo dentro de uma mente kafkiana, mas também um pouco daquela mesma energia que tem o 7º selo do Ingmar Bergman, principalmente naquela dança final, né, em que a morte vai levando as pessoas. Por quê? Porque é mais ou menos esse o espírito desse livro. E ele é a síntese também, ele foi lançado em 1985 e no Brasil recentemente, faz uns 2, 3 anos. Ele é a síntese também de como o mundo pós-moderno, ou aquilo que o Bauman vai chamar de sociedade líquida, vai permitir com que as pessoas tenham a sua identidade moldada de acordo com as inconsistências do dia e as necessidades mais proeminentes de um momento específico. Então, você vai ver que as pessoas que num primeiro momento odeiam aquele estranho, passam a tolerá-lo e depois passam a reverenciá-lo até entregar o seu próprio dinheiro. E a gente pode fazer outras metáforas também em relação à política, em relação às próprias dinâmicas sociais, sobretudo na época das Big Techs. Mas aí é um assunto para um outro vídeo. E a gente também precisa levar em consideração que o autor, ele é um sujeito recluso. Ele não é isolado do mundo, apesar de ele viver nas montanhas húngaras. Ele é um sujeito muito mais recluso, muito mais ensimesmado do que essa necessidade aparente que se tem hoje na literatura. Isso reflete muito de como ele constrói o livro. De novo, ele é um livro que tem idas e vindas num balé, numa dança macabra. A gente precisa levar em consideração também que esse ritmo e também esse sentimento de opressão foi o que permitiu com que o Béla Tarr transformasse um livro que não tem nem 300 páginas em um filme de quase 8 horas. A ideia da lentidão perpassa todo o livro. Tem um amigo que é um grande crítico literário, um grande escritor, que é o José Castelo, e ele sempre fala: Jonathan, a gente precisa exercitar a lentidão, a gente precisa ser lentos, a gente precisa voltar à lentidão. E esse livro é uma boa pedida para isso. Não porque ele é longo, como é, por exemplo, sei lá, um Graça Infinita, do Foster Wallace, ou mesmo Miseráveis, do Hugo, ou mesmo ainda Ulisses, do Joyce. Não, ele é um livro curtinho, mas você sente cada uma das frases gravadas na tua carne, para a gente parafrasear também um pouquinho do Kafka. Então, quando a gente pensa o livro a partir dessa ótica da opressão, a partir dessa ótica do mundo cinza, o que é bem interessante, porque a gente imagina o livro todo como um grande compêndio de cinzas, o que é muito válido, porque no húngaro, segundo Paulo Schiller, num programa que ele gravou para a Rádio Companhia, vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, ele explica que no idioma húngaro você tem diversas gradações de cinza, diversas gradações
de outras cores. E a impressão que a gente tem é que o Krasznahorkai consegue justamente transformar, sem precisar ser literal, essas possibilidades de um mundo cinza dentro da sua própria escrita. Então, o Tango, ele é um livro que tem essa aura da opressão, essa aura dessa contemporaneidade, essa pós-modernidade, essa sociedade líquida, muito bem colocado em termos literários. E que depois também a gente vai conhecer pela Sociedade do Cansaço, pelas identidades híbridas do Stuart Hall, mas aí já é um papo mais para a gente entrar na sociologia. Mas por que eu te desafio a ler o Tango de Satã, ou Chatantango, como é a pronúncia correta no húngaro, ou Tango, como a gente chama aqui no Prosa do Mundo? Para a gente fazer aquilo que o Castelo fala, o exercício da lentidão, da paciência, de a gente colocar também no nosso dia a dia essas pequenas pausas, e aqui a gente vai chamar mesmo de uma pausa dramática, como um contraponto a essa outra velocidade e ultra conexão que a gente tem hoje. A opressão do mundo atual hiperconectado não é muito diferente da opressão vivida pelos personagens aqui no Chatantango, mas é, na mesma forma, inversamente construída. De um lado, o isolamento, a gente pode dizer, pela falta de palavras, e aqui o isolamento justamente pelo acúmulo excessivo de palavras e de informação. Então, Chatantango é um livro fantástico, em todos os sentidos, para a gente pensar a sociedade de agora e pensar que futuro a gente também está construindo. E como é de praxe aqui no canal, a gente também dá algumas dicas de leituras relacionadas à obra que a gente discute. Sugiro que você leia, então, O Processo e o Castelo, do Kafka, ficções completas do Bruno Schulz. Existe também uma edição, essa é uma edição da Kozak, existem umas edições que saíram pela 34, mas eu não tenho, então eu indico ficções completas do Bruno Schulz, ou nas edições que vocês encontrarem pela 34, que acho que é a Loja de Canela, e Sanatório, sobre o signo de Clepsidra, talvez esteja dividido assim. E também sugiro que você leia O Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon, que a gente também vai fazer vídeos sobre ele aqui no canal, e também é um grande desafio que você pode intercalar também com Vineland, que é o livro que deu origem ao filme do Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra, que é o grande favorito ao Oscar do ano que vem, pelo menos até agora. Então, leia o Tango, esse tango macabro, cinza, do Krasznahorkai, leia os livros que a gente sugeriu aqui no canal e repense também como é o seu dia a dia. Veloz demais? Será que ele não precisa de um pouco de lentidão? E, obviamente, se você chegou até aqui, se inscreva no canal e venha também deixar comentários com que outras obras você gostaria que a gente discutisse aqui no Prosa do Mundo. Não esqueça de deixar o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de boa literatura, bons livros e uma boa discussão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau e até lá!